Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 4, o tema será a fé diligente. Podemos observar que o grande desafio de Josué foi conquistar Canaã. Agora, já idoso, tem a incumbência de dividi-la entre as tribos. Como a região ainda não tinha sido de todo conquistada e seu vigor diminuíra, ele encorajou as tribos a finalizarem a ocupação. Importante destacar que os israelitas não expulsaram todos os habitantes da terra. Havia cidades que os pagãos ainda habitavam e que precisavam ser ocupadas pelo povo de Deus. Segundo o comentário do Velho Testamento de Adam Clarke, Josué teria, neste momento, cerca de 100 anos de idade. Isso mesmo. Ele passou cerca de 7 anos na conquista da terra e é suposto ter empregado cerca de 1 ano, aproximadamente, em dividi-la. E morreu cerca de 10 anos depois, com a idade de 110 anos. Você pode conferir isso em Josué capítulo 24, verso 29. É muito provável que ele pretendia subjugar toda a terra antes de fazer a divisão entre as tribos. Para Moody, Josué teve de se conformar em ver a sua tarefa da conquista, para a qual o Senhor o comissionara, ainda por realizar, a fim de que Deus pudesse desenvolver, podemos assim dizer, a energia e a coragem de cada tribo, em particular, os povos e regiões ainda a serem, veja, conquistados, estão discriminados. Esta é de Judá, esta é de Azer, esta é de Simeão e esta é de Benjamim. Ouvimos o povo dizer ao abrir-se a cena. Falavam assim mesmo enquanto os amorreus e os jebuseus e os heteus estão em plena posse da terra prometida. A partilha da terra era uma declaração pela fé de certas coisas que eles, pela direção de Deus, se propunham a realizar através da longa luta que se seguiu. Para dar início ao nosso estudo hoje, eu convido você a me acompanhar e abrir a sua Bíblia para lermos junto Josué, capítulo 13, verso 1 e verso 6, a parte B até o verso 7. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa poderosamente, ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender e aplicá-la na nossa vida. É a minha oração que faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Segundo o comentário bíblico Beckham, esta seção destaca várias verdades importantes. Primeira, nenhuma pessoa possui tanto tempo, ou seja, tempo suficiente para fazer toda a obra que precisa ser feita. Ainda, muitíssima terra ficou para possuir. Você vê isso no verso 1.
Embora tenha trabalhado diligentemente, tudo indica que ele estava ciente de que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Você vê isso no Evangelho de João, capítulo 9, verso 4. Segundo, depois de toda uma vida de trabalho, ainda restaria muita terra para que as tribos conquistassem. A vida de Josué abriu muitas portas pelas quais outros poderiam entrar. Terceiro, é muito provável que a idade traga uma mudança no nosso chamado. Ele permaneceu debaixo das ordens divinas, embora a sua vocação tenha sido mudada. Quarto, Deus esperava que os israelitas desenvolvessem aquilo que lhes fora dado. E quinto e último, Deus espera que o seu povo seja diligente em seus negócios. Quando Judá começou a determinar a porção da terra que lhe caberia, você vê isso em Josué capítulo 14, verso 6, Caleb tomou a palavra e deu início a um belo discurso. Este homem havia acompanhado Josué 45 anos, quando foram olhar a terra de Canaã. Dos que saíram do Egito, apenas estes ingressaram na terra da promessa. Eles se mantiveram firmes em suas convicções, crendo, apesar dos obstáculos. Os dois sobreviventes da geração da incredulidade estavam agora em Gilgal. Caleb apresenta seu testemunho sobre quando havia espiado a terra e da maneira como se manteve servindo ao Senhor. Caleb pediu Hebrom, comprometendo-se a expulsar de lá seus habitantes se Deus lhe desse vitória. E Deus lhe deu. A vida de Caleb é um exemplo de fidelidade para todos os crentes hoje. Cabe destacar que sua diligência impactou também sua geração e família. Otiniel, o sobrinho valente de Caleb, você pode conferir isso em Juízes capítulo 3, verso 9 ao 11, que se tornou seu genro como prêmio por tomar para ele a cidade de Kiriat Sefer, foi feito o primeiro juiz de Israel depois da morte de Josué. Nessa posição, ele desempenhou um papel importante na reforma de Israel ao afugentar um inimigo opressor e trazer paz ao país por cerca de 40 anos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, verso 10 a 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Segundo Moody, Caleb é um exemplo digno de nota de um crente piedoso. Por causa dele ter perseverado em seguir o Senhor, Deus o manteve fisicamente forte e corajoso até a idade de 85 anos. Você pode pensar, né? Isso nos chama a atenção. Veja, ele reclamou uma gloriosa herança, o Hebrom, e estava ansioso para lutar e vencer os Enaquins. Isso mesmo. Já para o comentário bíblico Beckham, Caleb reconheceu que o Senhor o conservou em vida. Sua fé em Deus não desapareceu durante o tempo em que viveu entre pessoas desobedientes e moribundas, que vaguearam pelo deserto. Ele passou por todas essas experiências e estava tão forte como no dia em que Moisés lhe enviou. Este homem
aprendera como se levantar sozinho em favor do que era certo, justo, correto. Os apóstatas não tinham um meio para provocá-lo. Ele esperou com paciência pelo dia quando poderia fazer o pedido: dá-me este monte. Desta forma, podemos observar que o caráter de Caleb, sua prontidão em agir, sua honestidade e amor fraternal são elementos que corroboraram para uma vida de firmeza e abnegação no serviço do Senhor. Ele pôde entrar em Canaã, possuir sua herança e ser tremendamente abençoado. Sua diligência é evidenciada no cuidado em agir de maneira que Deus, veja, seja glorificado. Sua perseverança em não escolher o caminho fácil, mas o desafiador, é indiscutível e constitui um bom exemplo digno de ser imitado. A desigualdade na distribuição da terra chama a atenção e, em síntese, foi dividida assim. Letra A. Os levitas não receberam um território como herança, como as demais tribos, mas algumas cidades em cada tribo, uma vez que eram responsáveis pelo serviço no templo e ensino da lei. Letra B. Israel tinha 6 cidades-refúgios, 3 a leste e 3 a oeste do Jordão. Letra C. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés já haviam recebido seu quinhão das mãos de Moisés, lembra? Ao oriente do rio Jordão. Letra D. As tribos de Judá, Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam o território que lhe havia sido concedido por Jacó como herança 450 anos antes. Letra E. Josué não recebeu diretamente um território com seu nome, mas em seu lugar herdaram seus filhos Efraim e Manassés. Letra F. As outras 7 tribos, Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Asher, Naftali, Dan, tiveram, por sorteio, determinada suas porções. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 26, versos 53 ao 54. A terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. Pois bem, por outro lado, a aparente desigualdade da distribuição da terra deve ser vista pela perspectiva divina. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, a terra se repartiu exatamente como Deus lhe tinha mandado a Moisés anos atrás. Josué não trocou nenhuma palavra. Seguiu as indicações de Deus ao pé da letra. Muitas vezes acreditamos que basta quase obedecer, não é mesmo? E isso pode ter consequências em nossa vida espiritual. Por exemplo, é possível obedecer a palavra de Deus no que estamos de acordo. Na verdade, a gente tem visto isso muito nos dias atuais. Mas não lhe fazer caso quando as demandas parecerem muito duras. Mas Deus está procurando líderes que sigam as suas instruções ao pé da letra. Para o comentário bíblico Beckham, o Senhor deu a Moisés os limites periféricos desta terra. Ele também indicou quem deveria compor o comitê de distribuição formado por líderes e pessoas comuns. Josué
era o legislador e Eleazar o sacerdote. Você pode ver isso em Números capítulo 34, versos 16 ao 29. Além disso, Deus repetiu várias vezes que a herança seria distribuída por sorte. Desse modo, a orientação divina é apresentada como um fator constante no projeto. Veja, a dinâmica da distribuição da terra revela algumas questões interessantes. Primeira, a divisão da terra versus a bênção profética de Jacó. Há o entendimento de que o sorteio dos territórios de alguma forma aparece como resposta à bênção profética de Jacó em Gênesis 49. As descrições ali registradas se coadunaram com as peculiaridades dos territórios designados. Segundo, a reclamação dos filhos de José. Eles reclamaram que a sua herança era pequena, comparada aos demais, em que pese, veja, terem recebido uma porção fértil e grande, não expulsaram os cananeus, permitindo que ficasse e sujeitando-os a trabalhos forçados. Terceiro, o tabernáculo colocado em Siló. Siló foi transformada na capital religiosa de Israel. E a congregação se reunia ali 3 vezes ao ano para observar as grandes festividades da Páscoa, das semanas, ou seja, do Pentecostes e dos tabernáculos. Devido à falta de unidade política, a unidade religiosa das tribos era de grande importância. Quarto, a permanência dos cananeus na terra. O texto menciona diversas tribos que não puderam expulsar ou simplesmente não expulsaram os outros povos habitantes de seu território. Os israelitas acabaram aceitando muitas práticas religiosas desses povos, e isso teve um efeito devastador sobre a fé do povo de Israel. Aprendemos que a desobediência ao Senhor em certas circunstâncias, ou porque não queremos, ou porque simplesmente achamos difícil demais, implica fundamentalmente em nossa fé e vida cristã. Veja, esquecer de obedecer a Deus compromete uma vida de bênção e paz. Quando Moisés orientou o povo a subjugar a terra e tirar os cananitas, sabiamente advertiu: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Josué e Caleb são exemplos de testemunho de uma fé diligente. Desde que foram enviados para serem espias, nunca, veja, renunciaram à fé em Deus. Eles não eram apenas homens de grande fé, eles depositavam-na no grande Deus. Apesar de serem a voz da minoria e não serem ouvidos, permaneceram imutáveis, pois a sua confiança era garantida pelo caráter de Deus. Eles sabiam que a palavra de Deus é a verdade e ela sempre dá a palavra final. A coragem de Josué e Caleb baseava-se nas suas experiências com Deus, não nas habilidades de Israel para conquistar a terra prometida. Durante 40 anos, Josué e Caleb peregrinaram pelo deserto, devido à falta de fé de Israel, e finalmente chegaram a Canaã. Eles, juntamente com a nova geração, cruzaram o Rio Jordão e começaram a tomar posse da terra prometida. A obediência desses 2 homens serviu como exemplo para toda a nação. Eles aceitaram o desafio do chamado que Deus lhes concedeu
e prosseguiram de modo a cumprir o plano de Deus para suas vidas. Como resultado, Israel permaneceu fiel a Deus durante toda a vida desses líderes. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 19, verso 49 ao 51. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição da terra. Desta forma, vemos que a primeira porção da terra foi dada a Calebe. Você pode conferir isso lendo Josué capítulo 14, versos 6 ao 15. E a última foi dada a Josué. Esses dois homens marcaram a vida de todo o povo. Apenas eles, dos que saíram do Egito, herdaram em Canaã. As palavras desses espias fiéis ecoam em nossos ouvidos ainda hoje. Dois dos homens que fizeram a exploração da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Você pode conferir isso em Números capítulo 14, versos 6 ao 9. Ao concluir esta lição, podemos observar nas atitudes dos líderes de Israel um zelo extremo naquilo que estavam fazendo. É perceptível que todas as ações e tomadas de decisões carregam o cuidado em obedecer à lei do Senhor. Depois de anos de peregrinação, não havia espaço para mais desobediências ou resistências à vontade divina. Toda diligência deveria ser empregada de maneira que todo o processo, veja, fosse uma bênção para todo o povo. Por outro lado, vemos que após a morte de Josué e os líderes que estavam com ele, os israelitas falharam em sua conquista quando não eliminaram derradeiramente, veja, os cananitas de seus territórios. A presença daquele povo pagão viabilizou o caminho para a idolatria e, consequentemente, o distanciamento do Senhor. O resultado foi que o pecado dominou suas vidas e o comprometimento espiritual foi evidente. Por fim, durante todo o período inicial da conquista, destaca-se a vida, o testemunho e a abnegação de Josué e Calebe. Suas vidas revelam uma perseverança singular em obedecer ao Senhor e permanecerem no centro da vontade de Deus. Saiba que o Deus que deu coragem a Josué e Calebe é o mesmo Deus que nos oferece o presente da vida eterna por intermédio de seu Filho Jesus. Que eles nos sirvam de modelo, isso mesmo, Josué e Calebe, né? Para que possamos nos encorajar e seguirmos a nossa peregrinação. Vale a pena confiar e devotar a vida
a palavra de Deus. Finalizo perguntando: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus? Disse Caleb. Você vê isso em Josué capítulo 14, verso 8. Como a fé desse homem, sua coragem e diligência impactam sua vida? Quais práticas ou costumes mundanos têm influenciado sua fé, debilitando o seu progresso espiritual? Você reclama, assim como os filhos de Josué, daquilo que o Senhor tem lhe proporcionado? A grandiosidade de um homem espiritual está na medida de sua submissão ao Senhor. Não se refere necessariamente a quem se é ou a quem se tem, ou aquilo que tem, mas se Deus, veja, controla sua vida. Quando somos obedientes, não somos achados pelos nossos pecados. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi a fé diligente. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário desta lição, deixe a sua opinião, pois toda vez que você assim faz, o YouTube divulga para outras pessoas por achar o conteúdo relevante. Acione também o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E não esqueça de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas acessem ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.